Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ser abençoados pela leitura da sua palavra. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Curvamos nossas cabeças, grande e soberano Pai. Nós estamos em Tuas mãos nessa tarde. Receba a nossa gratidão, a nossa oração, Senhor Deus, que seja ouvida e chegue aos Teus ouvidos as nossas petições. Receba, Senhor, a nossa adoração. Nós convidamos o grande Espírito Santo para nos abençoar com esta palavra nessa tarde. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda cada um dos Teus filhos pela internet, aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, em terras tão distantes, aqueles que ouvem através dessa caixa de som aí em Alagoas, em Maceió, na casa do irmão Manuel Josias, que o Senhor abençoa cada um que está ouvindo, teus filhos aqui presentes. O Senhor conhece as nossas necessidades, nos ajuda, meu Pai. Eu te peço e espero em Ti nessa noite, que o Senhor venha e nos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O que vamos falar nessa tarde? Eu tenho ouvido do profeta, essa semana, a sua alma nas mãos de um homem. Que nós íamos dizer que a nossa alma está nas mãos de Deus. Como é que a nossa alma está nas mãos de um homem, né? E como é que o destino eterno nós colocamos nas mãos de um homem e não nas mãos de Deus. A pregação parece ser sempre contrária àquilo que pensamos, né? E o destino eterno de sua alma nas mãos de um homem. Você colocaria? Depende do homem. A família de Noé estava crendo na pregação de Noé. O destino de Israel no Egito estava nas mãos de Moisés. Moisés estava nas mãos de Deus. Moisés tinha sido chamado por Deus. Moisés tinha encontrado a Deus. Moisés tinha a mensagem de Deus. E Deus enviou Moisés. E aquele povo estava nas mãos de Moisés, na direção de Moisés, de uma só pessoa, né, que tinha uma só mensagem. Se eles fossem seguir qualquer um outro homem, estavam perdidos, porque nenhum deles ia os guiar pelo deserto, ia guiar eles para uma estrada melhor, né, mais curta, mais confortável. Moisés os guiou pelo deserto. Depois
este povo foram para as mãos de Josué, um homem, um ser humano. São Paulo fala aos Romanos, capítulo 2, versículo 16, ele disse: no dia que Deus há de julgar o segredo dos homens, Romanos 2, 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ele não disse segundo o evangelho de Pedro. Pedro era responsável pelo seu dia. Aquelas almas estavam seguras na mensagem de Pedro, não na de Paulo. Eles morreram na mensagem de Pedro. Paulo disse: eu queria que vocês me suportassem na minha loucura. Você pode ver que a mensagem que Paulo trouxe, ela estava acima da mensagem que Pedro tinha trazido. Pedro trouxe uma mensagem para os judeus. Abriu as portas para o gentio na casa de Cornélio, mas Paulo trouxe uma mensagem para o mundo gentil. Veja que Jesus disse em São Marcos 8, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu estava lembrando da história que o irmão Brana conta sobre aquele homem que atravessava de um prédio a outro, equilibrando em cima de um cabo de aço. Toda a cidade via ele atravessar de um prédio a outro. Todos aplaudiam ele fazer aquilo. E um dia ele perguntou para um moço que estava ali, seu fã, se ele acreditaria que, se ele passaria, que ele ia atravessar, mas empurrando um carrinho de mão. Ele disse: sim, eu creio que você é capaz de fazer isto. Ele disse: só que eu quero que você entre dentro do carrinho. Ele disse: não. O problema é quando Deus nos envolve. Eu creio que você empurra com outra pessoa, não comigo. Eu creio que você empurra com um saco de cimento em cima, mas não comigo. Ele cria no homem. Não, mas ele era um espectador, ele não era um crente. Nós estamos falando agora de um crente, não um espectador, não um membro de banco, mas de um crente. Ele disse: então entra aqui. Ele disse: não, eu creio em você empurrando isso aí, mas com outra pessoa, não com eu aí dentro. Então você não crê. Isso é quando a mensagem nos envolve. Aí é onde o homem ou toma a decisão de entrar dentro do carrinho ou salta fora. O profeta fala na mensagem O Sinal, parágrafo 46, ele diz: um só minuto em sua decisão pode determinar o seu destino eterno. Um só minuto da nossa decisão determina o nosso destino eterno. Assim aconteceu com o jovem rico, todos aqueles anos servindo a Deus, e ele tomou uma decisão ali diante de Jesus. Ele disse: uma coisa te falta. Um crente, um bom crente. Ele ficou triste com aquela última mensagem. Não foi com a primeira mensagem, não foi a escola dominical, foi a última mensagem daquele homem que ele tinha encontrado, que ele cria que era Deus, mas ele não pôde entrar dentro do carrinho de mão, para Jesus passar empurrando ele. Lá de cima, de um prédio a outro, ele não tinha essa fé. Então, um só minuto da sua decisão é que determina o seu destino eterno. Agora, é uma decisão que eu não posso fazer por você.
Uma decisão que você não pode fazer por mim. Uma decisão que você não pode fazer pelo seu filho e sua filha. Você pode somente orar por eles, interceder. E Deus ouve, Deus atende, mas chega uma hora que eles têm que tomar uma decisão. E eu não posso decidir por eles. Tem uma hora que eles têm que assinar. Eu não posso assinar, que já são de maior idade. O profeta fala, escolhendo uma noiva, chega a hora da sua decisão. É sua. É você que vai decidir casar com aquela moça, é você que vai decidir casar com aquele moço. Não é o seu pai que vai casar, não é a sua mãe que vai casar, é você que vai decidir. E chega a hora da sua decisão com respeito à sua alma. O que daria um homem em troca da sua alma? Na mensagem Obra e Fé Expressada, 102, ele diz, agora, tal como disse ontem à noite, um dom. Um dom é maravilhoso, porém você não pode fundamentar seu destino eterno em dons. Porque dom é algo muito pequeno em vista da vida eterna, da sua salvação, do seu destino eterno. Você não pode colocar o maior sobre o menor. Um dom é um menor. Satanás pode personificar qualquer dom. Por isso você não deixe se enganar com dom. Não deixe se enganar com sonho. Tá entendendo? Não deixe se enganar com essas coisas de cura, nem nada disso. Deus cura, Deus liberta, mas não se deixe enganar com o pequeno dom. É onde as pessoas seguiram o irmão Brana por 33 anos e meio, por causa do dom. Aquele dom de cura era muito pequeno em relação à revelação dos 7 selos. Aquele dom que o irmão Brana tinha era muito pequeno em revelação da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Ela é superior àquele dom. Aquele dom era só para atrair a atenção das pessoas para vir ouvir a mensagem. Então, Satanás pode personificar qualquer dom. Ele pode fazer algo exatamente igual, veja, exatamente. Então, nós temos que vigiar sobre isto. Liderança 285. Com que você se parece? O que você está seguindo? O que temos feito? Ele faz aqui 3 perguntas. Com que você se parece? Parece com Moisés, ou parece com Datã, Coré, Abirão, parece com Jezabel, ou parece com Sara, com Raquel, com Rebeca? Com quem você se parece? Parece com Josué, com Paulo, ou com Emineu, Alexandre, Fileto? Com quem você se parece? Olhe no espelho da palavra, olhe na Bíblia, vamos ver com quem eu me pareço. O que você está seguindo? Um movimento de encontros, um movimento de cântico, um movimento de corais? Está seguindo o quê? O que é que nós temos feito? Então é hora de fazermos uma reflexão sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa fé. Você escolhe vida ou morte? Veja, quem escolhe a vida ou morte é você, porque Deus trata conosco individualmente. Você escolhe vida ou morte. Agora, como é que você escolhe vida ou morte? O profeta explica. Sua escolha determinará seu destino eterno, o que você escolhe. Lembre-se, Jesus disse, segue-me. E você é convidado essa noite a fazê-lo. E para segui-lo para a vida eterna, você tem de vir como ele exige. Isso mesmo, a palavra, não credo, não na opinião pública, não no que algum outro pensa sobre ela, mas no que Deus disse sobre ela. Agora, veja a sua escolha. Você escolhe uma igreja, você diz, não, essa aqui está certa. Você escolhe um líder, você diz, não, esse aqui está certo. É a sua escolha. Veja, se o líder é da vida, você está escolhendo vida. Porque todo líder tem que ter uma mensagem. Porque ele é um guia.
Ele tem que conhecer o caminho. Para conhecer o caminho, aquela pessoa já tem que ter ido e trilhado por aquele caminho. Ele tem que conhecer cada polegada daquele caminho. É onde você escolhe um guia que não conhece o caminho. É como o profeta fala daqueles gansos, aqueles patos que seguiram um líder errado e eles foram parar na Inglaterra. E ele disse, eles estão até hoje perdidos ali porque eles não sabem voltar. Porque aquele líder sabia só ir, mas não sabia voltar. Esse é o problema quando as pessoas escolhem o líder. O líder só conhece batismo. Não conhece nada sobre deidade, sobre trovões, sobre selo, novo nome. Aí ele só vai com você, de repente ele não sabe como voltar. Ele não sabe se está no caminho certo ou errado. A escolha foi sua. Ele queria alguém para lhe seguir. Todo homem que aspira, almeja o ministério, ele quer alguém para seguir ele. E sempre aparece aquelas pessoas. Agora você tem que cuidar quando você faz a sua escolha. Porque a sua escolha é para a vida ou morte. Então você tem que ver se aquela pessoa tem a mensagem da vida. Aí você escolheu a vida. Agora, se ele tem a mensagem da morte, você escolheu a morte. O jovem rico era muito bom, guardava todos os mandamentos, foi para o inferno. Mas como Jesus vai colocar aquele homem no inferno? Não foi a escolha dele. Mas como fulano se perdeu? Foi a escolha dele. O ladrão da cruz fez sua escolha. O seu colega, amigo de crime, fez também a sua escolha. Cada um foi para o caminho da sua própria escolha. Cada um de nós vamos para o caminho de nossa própria escolha. Na mensagem Casamento e Divórcio, porque o profeta diz que o líder que você escolhe, ele tem a palavra de vida ou a palavra de morte. Casamento e Divórcio, parágrafo 11. Agora sabemos, ao fazer essas afirmações, veja quão interessante a mensagem de Casamento e Divórcio. Deus chamou o irmão Brana para ir naquele alto daquela montanha que queria falar com ele. Ele estava tão preocupado, sabendo ele que ele não tinha muito tempo aqui na terra, e muito preocupado com a igreja, porque casamento e divórcio veio e atingiu a igreja. Não é o mundo já vive em casamento e divórcio, mas só que casamento e divórcio atingiu a igreja, e ele ficou preocupado, porque Moisés também enfrentou a mesma coisa. Durante aqueles 40 anos no deserto, ele chegou àquele ponto de, por causa da dureza do coração do povo, de permitir que eles dessem carta de divórcio. Casamento e divórcio estava nos dias de Jesus. Jesus enfrentou a mesma situação, a mesma pergunta, ele tinha que ter uma resposta, e a resposta tinha que ser bíblica. Aí vem Paulo. Paulo enfrenta a mesma coisa no seu dia. Já Pedro não, mas Paulo enfrenta. Então ele tinha que ter uma mensagem para a igreja naquele dia. Aí ele escreve a carta de 1 Coríntios capítulo 7 e Romanos capítulo 7. Tanto Romanos é 7 quanto 1 Coríntios é 7. Agora, durante as eras, eles não enfrentaram esses problemas porque eles tinham as cartas de Paulo, onde eles estavam seguros. Agora, quando chegamos na última era da igreja, nós tínhamos que receber um mensageiro, um profeta. E o profeta estava preocupado, porque a mensagem de Moisés serviu para o dia de Moisés, a mensagem de Jesus serviu para o seu dia, a mensagem de Paulo serviu para o dia de Paulo. Agora, ele era o mensageiro desse dia. E então o Senhor lhe chamou para ir lá na montanha que ele ia falar com ele. E você que já ouviu o Casamento e Divórcio muitas vezes, já leu, você vai ver a preocupação do irmão Brana e como o irmão Brana vem explanando. Ele falando as duas linhas de casamento e divórcio, ele diz que todas as duas linhas estavam erradas. Os dois pensamentos que os pregadores tinham no seu dia, cada um trazia casamento e divórcio de uma forma, outro trazia de outra. Ele disse, de acordo com a revelação, estavam errados, porque já era outro dia. Aquilo serviu para aquele dia. Agora, para
o seu dia já não servia, tinha que ter uma mensagem. E aí, quando eles chegam 8 minutos antes, mais ou menos, 8, 10 minutos antes de terminar, aí ele traz. Aí ele disse, isso é para a minha congregação. Se vocês não querem isso na congregação de vocês, isso é para a minha. Mas eu tirei isso aqui. E agora sabemos, ao fazer essas afirmações, alguém, mesmo que seja uma só pessoa, se segurará nisto, como que se estivesse entre a vida e a morte. Há muitos de vocês aqui que sairão crendo, naturalmente. Também muitos de vocês talvez não crerão. Porém, sei que no meu ministério há gente que vem me ouvir e escutar o que tenho a dizer de um bem. Eles estão assentados aqui nesta manhã internacionalmente, muitos dos Estados Unidos, do Canadá e do exterior. E você pode imaginar a tensão que isso produz em você. Ao saber que o destino eterno do homem... Agora, veja, antes dele trazer casamento e divórcio, ele trouxe umas preliminares. Um homem fugindo da presença de Deus, o único lugar provido para adoração. Foram as mensagens antes dele trazer aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, preparando o povo. Ele disse, você pode imaginar a tensão que isso produz em você, ao saber que o destino eterno do homem está em suas mãos, falando para os ministros. Saber que o destino eterno do homem está nas suas mãos. O destino eterno da sua alma está nas minhas mãos. Está nas minhas. Eu tenho a mensagem do irmão Brana, não está nas mãos do irmão Brana. Aqui você veio ouvir a mensagem, que você creu na mensagem. Agora, para crer na mensagem, você tem que crer no homem que está trazendo a mensagem, aonde você coloca o destino eterno da sua alma nas mãos daquele homem. Por isso o irmão Brana disse na mensagem a respeito, ele disse, como aquele homem vai orar por você, quando você fala mal dele, né? Ele sendo seu próprio pastor, como é que ele vai orar por você? Você ainda chama ele para orar por você? Por isso ele disse, você dê-lhes respeito. Ele disse, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas. Hebreus 13, 17. Quem é que vela por sua alma? O seu pastor. Se você disser que o irmão Brana é o seu pastor, o irmão Brana não está vivo. Ele disse que a igreja teria um ministério quíntuplo. Ela teria um ministério quíntuplo. Se ela não tivesse um quinto ministério, onde tem profeta, nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono, porque nós estaríamos apenas ouvindo fita, ouvindo mensagem. Nós não teríamos ninguém realmente para juntar essas mensagens. Por isso Deus trabalha através do homem. Então, quando nós ouvimos que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que ele não é mais Cordeiro, ele é leão, que ele subiu com um novo nome, ele desceu com um novo nome, aí você creu naquele homem que estava trazendo aquela mensagem. Você não vai crer na mensagem sem crer no homem. Hoje aparecem muitos para dizer que o Cordeiro não saiu do trono. Agora, se você crê nele, né, ele realmente você vai ter que colocar sua alma nas mãos dele. E ele vai ser responsável pela sua alma. Aquele que diz que o novo nome não é Brana, aquele que diz que o 7º selo não foi revelado, e você vai crer nele, você está realmente... Você tem muita coragem e não tem amor por sua alma de crer em qualquer coisa, de não ter revelação do homem que Deus está usando, não ter revelação do seu próprio pastor. Você tem que ter revelação do seu pastor. Vou seguindo aqui. E ele disse, olha, uma só pessoa se segurará nisso como se estivesse entre a vida e a morte. Há muitos de vocês que sairão daqui crendo. Ele disse, e outros sairão daqui não crendo. Porém, sei que no meu ministério há gente que vem me ouvir e escutar o que eu tenho a dizer. Bem, eles estão assentados aqui nesta manhã. Ele disse que, internacionalmente,
Você pode imaginar a tensão que isso produz em você, ao saber que o destino eterno do homem está em suas mãos? Porque ele vai se segurar no que você diz. A gente vê os líderes hoje na terra, o povo se segura no que eles dizem. Eles não querem saber nem se está na Bíblia. Se eles dizem que é para batizar nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, eles nem querem saber se Pedro batizou no nome do Senhor Jesus Cristo com revelação de Mateus 28, 19, porque eles crerem no seu líder. Por que eles crerem? Porque o líder é uma porta, o líder é um caminho, o líder é um representante. Davi Miranda morreu crendo na Trindade. E ele arrastou para a igreja Deus e Amor, não somente ele, muitos líderes, milhares e milhares de seguidores, crendo na doutrina da Trindade. Ele cria mais na Trindade do que o Papa crê. E o povo está até hoje crendo. Que eles não têm a decepção no outro lado. Só que eles agarraram no seu líder. Jacó agarrou no seu líder, agarrou no líder certo. Só te deixarei depois que me abençoares. Aquele líder era Deus, Deus em carne, Deus no homem. Você está vendo como é sério fazer uma decisão? Quando você tem um pastor, é porque você tem a revelação dele. Não porque ele é rico, ele tem uma boa casa, ele fala bem, não. Você tem uma revelação dele, que ele está te trazendo a verdade que ele vive. O profeta disse, assim, sendo, Deus me fará responder por isto. Eu quero me aproximar disso da maneira mais sincera que puder. O profeta disse que não é fácil trazer uma mensagem. Ele sempre lutou com Satanás para poder trazer uma mensagem. Ele disse, Satanás não deixou ele quieto quando foi para trazer casamento e divórcio, quando foi para trazer a mensagem, um homem correndo da presença de Deus. E assim, os selos. Satanás dizia, o povo está cansado, para com essa pregação. Eu falava com ele na plataforma, ali mesmo. Agora, quando o anjo do Senhor apareceu ao irmão Brana, ele mandou ele se livrar de 3 coisas: fama, mulher e dinheiro. E outra coisa que ele disse para ele: se tu conseguir fazer com que o povo creia em ti, nenhum câncer ficará diante da sua oração. Ele não disse, se você fazer com que o povo creia em mim, porque os pregadores estavam pregando para o povo crer em Jesus. Agora, quando Deus enviou Brana, ele disse, tu tem que fazer com que o povo creia em ti. Porque o povo cria em Jesus e não cria naqueles homens. Era um tempo de tantas mulheres pregadoras que seguia a McFarlane, fundadora da igreja quadrangular. Se tu fizer com que o povo creia em ti, porque aí você realmente se encontra num vale, que diz o profeta Joel, da decisão. É tantas pessoas trazendo mensagens na internet contra aquilo que nós pregamos. O que eles querem dizer com isso? Agora, eu creio nos 7 trovões, na revelação dos selos. Mas para mim crer, eu tive que crer num homem. Eu tive que crer no pastor Osmar Rodrigues Costa. Eu tive que crer. Eu tive que ter a revelação dele. Você teve que crer em mim, ter a revelação de mim, minha, que eu estou lhe trazendo a mesma mensagem.
Agora, se eu começo a desviar um pouquinho essa mensagem, você vai perceber, porque você teve uma revelação. Parágrafo 15. O profeta diz: eu quero me aproximar disto de uma maneira mais sincera. E isso que nós somos mortais, somos pessoas falhas, sujeitas à falha. Nós não somos um santo de igreja, uma estátua de louça, de gesso, de madeira. Teve aqueles que creram em Buda e crê até hoje. Os que creram em Maomé, crêem nele até hoje. Eles têm colocado o destino eterno de suas almas naquela mensagem, naquele sacerdote. E o pastor também é um sacerdote, porque ele é um intercessor. Primeira coisa, você liga para o pastor, você manda uma mensagem para o pastor pedindo oração, porque ele é o intercessor. Você não vai em outro, você vai no seu pastor. Porque você teve a revelação que ele é o seu pastor. E a sua mensagem está certa. O maometano tem a revelação que Maomé é o seu profeta. E ele dá sua vida por aquilo ali. Da mesma forma, um da Assembleia Metodista, Batista, qualquer religião, a pessoa tem colocado o destino eterno de sua alma ali naquela organização, naquela religião, naquele homem. Nós temos também feito a mesma coisa. Porque dentro de nós tem algo dentro de nós, que tem fome, que tem sede, mas não de pão, nem de água, nem de dinheiro. Há uma sede dentro do homem, há uma sede dentro da mulher, que o mundo, as festas, não pode preencher. A alegria do futebol, a alegria da política, ou a tristeza, nada daquilo pode preencher, só Deus para preencher. Nós vemos que há pessoas que vão ao suicídio, tiram a própria vida por falta de eleição. Agora, quando a pessoa tem eleição, ele pode estar morrendo, que Jesus está ao lado dele, igual o ladrão da cruz. Pode estar morrendo, que o Senhor Jesus está ao seu lado. Vamos no 15. E agora, novamente, gostaria de dizer que, neste momento, sabendo que o povo se assegura em suas palavras. Ele está falando para todos os ministros, o povo se assegura em suas palavras. Eles fazem assim com o seu pastor, e eu tenho sido um pastor. E ele se segura nas palavras do pastor como se estivesse entre a vida e a morte. Eles tomam as palavras de seus pastores como se estivesse entre a vida e a morte. Ele toma a sua palavra entre a vida e a morte. Isso aqui balança um pouquinho. Isso mexe com a gente. Temos verdadeiramente revelação do nosso pastor? Cremos que ele está com a mensagem certa, correta? Isso aí é a verdade? O que é que ele crê? Uma pergunta: o que é que o seu pastor crê? Aí você vê aquele pastor volúvel, leviano, que hoje ele prega uma coisa, amanhã ele prega outra. Hoje ele diz que é João, amanhã ele diz que não é João. Hoje ele diz que Brano é o novo nome, amanhã ele já diz que é Jesus Cristo. Aí ele começa a fazer, em Minas diz um angu, não é, irmão Valdeir? Ele começa, mas é aquele angu que embolota todinho, sabe? Ele não sabe mexer direito, aí fica só aquelas bolotas, daquela polenta, que aqui chama polenta. Aí nós encontramos esses pastores, encontramos um tipo de gente para seguir esses líderes. Tem gente para seguir, tem gente para ouvir. Agora, quando você tem uma revelação, é como casamento. Quando você tem uma revelação que aquela e a sua esposa, ela vai só a morte para separar. Mas você encontrará ela lá no milênio. E todas aquelas coisas
que tinha que ser, você achava que dava para consertar aqui, lá já vai estar tudo consertado no milênio. Né? Lá vai ser tá tudo, porque você teve uma revelação. Agora, ela confia em você. Ela confia nas suas palavras. Você confia nela. Agora, quando você vê algum desviozinho, uma mentira, ela escondendo alguma coisa, você está vendo que tem uma coisa que está errada dentro de casa. É a mesma coisa o pastor. Ele já vem, prega que Brana é o novo nome, que a mensagem é de uma só pessoa, que Deus usou um só aqui no Brasil. Amanhã ele começa a sair fora e dizer que a coisa não é bem assim e tal. Né? Aí ele começa a buscar algum remendo velho para colocar em uma roupa nova. Ele começa a buscar alguns odres velhos. Aí vem aquele espírito dos gibeonitas, né? Roupas velhas, os vinhos, os odres já tudo rotos. Aí ele começa a botar remendo velho em pano novo. Aonde a igreja, ela tem que ter luz, ela tem que ter revelação, ela tem que ter revelação do ministério. Estamos aqui no 15, né? Eles tomam as palavras de seus pastores como se estivesse entre a vida e a morte. Então, se você não faz isto, você não teve a revelação. E você sabe que o novo nascimento é a revelação. E isso aí engloba tudo isto. Novo nascimento, rapto, que é revelação, está tudo junto. Não é uma coisa separada da outra. Então, que você tem o novo nascimento, a revelação, você tem a revelação do seu pastor ali, a revelação dessa mensagem, você está dentro do arrebatamento. E eles tomam as palavras deles entre a vida e a morte. E é claro que o pastor, talvez, com tudo que ele sabe, ele está ensinando o seu povo exatamente como lhe ensinaram no seminário. Tem pastor que já ensina o povo como foi ensinado no seminário. E o povo segura naquilo. Sem dúvida que também os sacerdotes nas diversas religiões as diversas religiões têm os seus sacerdotes. Naturalmente, o pastor é, na realidade, um sacerdote, é um intercessor. Assim, se um sacerdote, em tudo que ele foi ensinado no seminário, nos monasteiros, um homem com profunda sinceridade está dizendo exatamente o que ele foi ensinado. Bem, eu não tenho nenhuma experiência de seminário ou de monasteiro e não tenho nada contra isso, de modo algum, porém, eu tenho uma vida muito peculiar. Ele disse, aqui nós estamos numa reunião internacional e nós temos os sacerdotes budistas, os maometanos, nós temos os líderes pentecostais, metodistas, e o seu povo está seguro naquilo que eles dizem, naquilo que eles pregam. E assim é todo cristão. Ele está seguro. Você vai tentar trazer ele, se Deus não revelar, ele não vem. Ele morre seguro naquela corda. Você pode dizer que está podre, que vai estourar, que ele vai se afogar, mas ele creu. Deus em seu povo. 23. Deus não cai sobre as denominações, quer dizer, Deus não trabalha sobre as denominações. Deus não trabalha sobre projetos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, trabalha com homens. O homem é um agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi fazer um mortal crer no outro. Aqui é que está o segredo. Foi a coisa mais difícil. Deus podia falar desde os céus, no dilúvio, seria fácil, o povo ia crer. Mas Deus trouxe um mortal chamado Noé. Deus podia falar desde os céus, lá no Egito, não, mas Deus trouxe um mortal chamado Moisés para falar.
Deus sempre usou um mortal. E o mortal tem que crer no outro mortal. E você não vai no rapto se você não crer em um outro mortal. Seu pastor é mortal. Seu profeta é mortal. Por isso nós temos crido nele. Porque ele tem uma mensagem. Ele não é uma vagem com semente podre. Não. Ele é uma vagem com semente viva. É um ser humano, é uma casca, mas tem uma semente dentro, uma semente viva. Então aí a coisa mais difícil foi o mortal crer no outro mortal. Eles não podiam crer em Moisés e Deus lhe deu os 2 sinais para provar ao povo que ele havia sido enviado por Deus para libertá-lo. Deus teve que dar sinais, senão eles não criam. Ele disse Moisés disse, ele disse, não, mas não vão crer em mim. Uma que não sei falar, sou gago, outros que sou procurado pela FBI do Egito. Matei um homem. Não, eu serei contigo, tu vais ser Deus. Deus disse para ele, tu vais ser Deus, Arão vai ser teu profeta. Não, mas tem que ter um sinal. Aí Moisés mostrou os sinais, para que o povo pudesse crer. Mombrana, Deus também deu um sinal, para que a igreja pudesse crer. Porque aqui é mortal crendo em mortal. Vocês vêm aqui ouvir um mortal. Hebreus 5, os sacerdotes eram mortais. Vocês vêm ouvir um mortal. Vocês não vêm ouvir um imortal. Porque se fosse um imortal aqui, tinha que pregar no Beira-Rio. Estaria o povo tudo ali. E aquele ser dizia, vocês botem uma túnica. E eles tudo iam botar uma túnica. Tu não vê que os pregadores hoje, os líderes, eles pegam o casaco e fazem assim, e o povo cai tudinho. Eles fazem assim para trás, os pastores todos caem. E eles creem neles. Abre aquela vagem, vê que semente tem ali dentro. Vê se Jesus mandou fazer isso. Os 7 trovões, o novo nome, os 7 selos revelados, estava dentro de um mortal chamado Brana. Aqui no Brasil estava dentro de um mortal, João, e passou para dentro de muitos mortais. Mortal, Sebastião Mendes, Sinival, Julião, Orlando, Ivaí, Josué, Sebastião de Araxá, e assim sucessivamente, Xadreque lá em Manica, e assim, ele colocou dentro de mortais para que outros mortais viessem a crer, mas mortal predestinado. O anjo disse, se tu fizer com que o povo creia em ti, nem o câncer ficará diante da tua oração. Isso foi na primeira e segunda etapa. Na terceira etapa, ele disse, quando essa fita chegar em circulação, será o motivo para correr com 10 mil dos meus amigos, porque eles não vão crer em mim. Creram nele no ministério de evangelista, mas não no ministério de profeta. Deus te abençoe. Vamos orar pelos pedidos de oração. Vamos orar depois por vocês, meus irmãos que estão nos aguardando aí. O mortal crendo em outro mortal.